uma cidade verde, uma das mais arborizadas do país, mas como Goiânia se relaciona com a sustentabilidade ao longo dos seus 90 anos de história? A gente vai falar sobre isso no Goiânia 90 Lugares nesta edição, aqui no Jardim Botânico e com a professora Sandra Pantaleão. Professora, obrigado pela presença aqui com a gente. Passear pelo parque também, né? Sim. Professora Sandra Pantaleão, que é arquiteta, urbanista. Professora, a gente está num lugar tradicional de Goiânia e uma nascente importante também para a construção da cidade, Sim. né? É aqui a nascente do Botafogo, apesar de que às vezes a gente fala não é só do parque do Jardim Botânico, mas que ele já foi, eu sempre falo assim, de mapear, né? Da gente olhar os documentos históricos que ele já estava desenhado, principalmente nessa indicação da importância que ele teria, né, dentro de uma perspectiva mais funcional, como é que poderia o córrego promover a própria construção da cidade em termos de fornecimento de água, principalmente. Goiânia é uma cidade arborizada, mas ela tem um relacionamento com o meio ambiente meio polêmico, digamos assim, ao longo da história. Sim, porque a gente vai ver que várias dessas áreas foram suprimidas, né? Alguns córregos foram soterrados, canalizados, e que a gente às vezes nem sabe que eles existem, e aqueles que se mantiveram muitas vezes não foram totalmente urbanizados, ou a própria população não se apropriou deles, né? Havendo aí hoje muito mais uma relação mercadológica, né, de como essas áreas verdes ou a própria natureza teriam um valor agregado na perspectiva do mercado imobiliário, né? E aí você começa a ver uma série de outras tensões ou de outros problemas ambientais, como por exemplo, né, a questão da drenagem urbana, que hoje é um ponto urgente a ser pensado em Goiânia. Professora, vamos sentar para continuar a conversa, falar mais também sobre história. Vamos lá. Pois é, Sandra, estamos aqui também para sintetizar um pouquinho de vitamina D, né? Produzir vitamina D aqui nesse sol, mas por um bom motivo e numa vista bem bonita aqui do Jardim Botânico, a gente já estava falando sobre isso. Sandra, começar falando então dessa história de Goiânia, né? O que era essa região antes de ser uma cidade, antes de ser a capital de Goiás? Por ser uma cidade planejada, não tinha nada aqui. O que existia nessa região, digamos assim, ambientalmente, antes de uma cidade? Então a gente vai ter uma designação, na verdade, quando se decide a transferência da capital, e aí vai ser formada uma comissão, né, que ela tinha tanto pessoas daqui de Goiás, como também foram contratados profissionais que pudessem fazer uma avaliação do sítio ideal dentro da visão daquela época, né, principalmente em termos de observar a topografia, as condições de fornecimento de água para abastecimento, para poder ter a rede elétrica, né? Então tudo isso era muito colocado do ponto de vista de como a água ela teria que ser um elemento não ambientalmente como a gente discute hoje, no sentido de preservação, não, né? mas que ele fosse funcional, assim. Então qual seria a utilidade, né, dos cursos d'água, que a gente fala dos corpos d'água urbanos, naquela época. E foi um momento que se discutia muito as condições de salubridade das cidades, né, tendo em vista evitar as doenças. Então havia uma interferência muito grande da biologia, no aspecto da medicina, para que você produzisse cidades que fossem cidades capazes de promover a vida e evitar doenças. Então tinha... Só uma observação, porque a gente tinha saído recentemente de uma pandemia, né? Assim... Estamos falando de década de 30? E também antes, né, na virada do século, a Europa tinha passado por várias pandemias, né, a gente pode falar assim, e vinha tendo essa discussão desde meados do século XIX de como deveriam ser as cidades, para que elas pudessem também ter uma aeração, quer dizer, a ventilação, né, a circulação de ar nas cidades, elas deveriam evitar as doenças, porque acreditava muito na transmissão por via aérea, né, das doenças, e ainda não tinha essa perspectiva das transmissões bacterianas, das virais. Então, a cidade ela tinha que fazer com que o ar circulasse e que evitasse, né, espaços onde ficasse o esgoto a céu aberto. Por isso que a gente vai ter, por exemplo, a ideia dos recuos, que parece, para a gente é tão normal, assim, né, os recuos nas cidades, mas era que tivesse, então, essa aeração entre as edificações, né? Então,
essa perspectiva que a gente fala assim, de uma visão moderna de cidade, ela vem da virada do século XIX para o século XX, e o Brasil ele vai ser uma experiência de produção de muitas cidades, né? Goiânia seria uma delas, tendo em vista essa intenção de que através da urbanização o país pudesse se desenvolver economicamente, né? Que é a chamada marcha para o oeste. Então, nessa perspectiva, com o apoio do governo federal, houve a decisão de que teria a transferência da capital e foi designada uma comissão para visitar vários sítios, né? Até ali próximo a Silvânia era uma opção, que antes chamava Bonfim, mas eles identificaram que pelas condições naturais, esse sítio seria o ideal para a implantação da cidade, que é a região, né, entre as fazendas Crimeia, Botafogo e Vaca Brava. Né? E é interessante que nessas nossas entrevistas aqui, uma acaba se conectando com a outra, né, quando a gente fala da origem da cidade. Na edição em que a gente conversou com o professor Túlio Mendanha, que é de história, historiador, antropólogo, ele falou sobre isso, a questão da marcha pro oeste, essa questão mais política, né, da época. E a intenção de se criar uma cidade, uma nova capital nesse sertão brasileiro, né, nessa região central do país, uma capital que fosse moderna, que trouxesse essa ideia de desenvolvimento, enfim. Então, assim, essa ideia tendo sido concebida, o que ela encontrou de ambiente, né, professor? Isso, e aí foi fazendas aqui, foram né? essas fazendas, mas eles queriam que houvesse uma topografia favorável, inclusive nos relatórios a gente vê essa expressão, né, que a topografia fosse favorável, mas favorável a quê? Né, que houvesse uma menor movimentação de terra, que não fosse uma área íngreme, né, tendo em vista as cidades coloniais. Então, é como se naquela época dissesse, olha, as cidades coloniais não servem para essa visão de modernidade. Então, como é que a gente precisa de ter uma cidade? Quais são, né, cidades coloniais? Salvador, Rio de Janeiro, né? Até a cidade de Goiás, né, Ouro Preto, que está mais próximo sempre a nós. perto de serras, né? Isso, então como que teria que ser uma área de planície, né? E aí, essas regiões de planície, elas vão encontrar os seus fundos de vale, né? Que é exatamente o córrego Capim-Puba, que vai ter um braço que é o Buritis, que é um córrego que sumiu na história, e o Botafogo, que talvez é o mais presente, assim, eu diria que dentre os elementos naturais que a gente tem com maior vigor na história de Goiânia, seja pelas cartografias, pelas histórias narradas, é o córrego Botafogo, né? E às vezes a gente fala assim, do Jardim Botânico, que é onde a gente está, mas às vezes as pessoas nem lembram que aqui é a nascente do córrego Botafogo, né? Porque também houve uma descaracterização do seu curso ao longo do tempo, né? Por uma série de questões, mas é interessante a gente observar que no início não era no aspecto, por exemplo, de que a gente teria que ter uma área aberta, um espaço livre de uso público, para que as pessoas pudessem se estabelecer do ponto de vista ambiental, mas que elas pudessem ter uma área de lazer, uma área de contemplação. Então a natureza ainda era muito romantizada, assim, no sentido, né, de que era mais um elemento compositivo estético e ao mesmo tempo funcional, mas não que tivesse essa importância ambiental que a gente tanto vê hoje, né? O Botafogo está no imaginário, né, do goianiense, até por conta da estrutura viária da cidade, está imaginar. O Botafogo é uma rodovia, uma avenida bem importante. Mas essa origem, né, da cidade não pensava nessa preservação. Não. Que tipo de relação a cidade foi construindo ao longo do tempo com esse meio ambiente que ela encontrou desde a fundação? Uma coisa que é bem interessante é pegar o relatório, né, que o Atílio Correia Lima escreve quando ele fala sobre, né, as perspectivas e como é que ele tinha concebido a cidade, apesar de que ele foi retirado assim poucos anos depois. Uma série de questões que também não tem assim uma precisão, né? Existem vários relatos, mas o que de fato ocorreu para que ele saísse da direção do projeto e houvesse então a condução por parte da firma dos irmãos Coimbra Bueno, que eles ficaram responsáveis tanto pela superintendência de obras, como também eles foram responsáveis por propagar a cidade de Goiânia nos grandes centros urbanos, né? Então, que tem alguns cartazes assim, enriqueça quatro vezes mais vindo para Goiânia, e eles ressaltavam muito essa questão, né, de ser uma área bastante plana. E quando a gente fala de Goiânia, sempre fala, olha, é uma cidade plana, né? Uma cidade que dá condições para que a gente possa
ocupá-la de fato. Então, qual que seria o papel desses cursos da água naquela época? Eles pensavam muito assim, que o Córrego Botafogo poderia abastecer a cidade. A gente sabe que, né, isso é inviável. Eles até tentaram fazer aquela ali na represa do Jaó também. Então tinha-se a ideia, né, de que ele fosse capaz de abastecer a cidade, que inicialmente também teria 50 mil habitantes. E aí ele descreve o córrego, não o córrego Buritis, mas a quantidade de buritis que havia ali próximo onde hoje a gente tem o Tribunal de Justiça, né, aquela região ali que ainda tem o Bosque dos Buritis. Prédios construídos nas nascentes ali. Né? Que aí ele falava Assembleia Legislativa, isso, Tribunal, né? dos buritizais, né? Então, ali sim ele vai colocar como um parkway, que seria esse parque para ter as relações, as contemplações das pessoas com a natureza nessa perspectiva, digamos assim, mais romântica. Então, ele via o Botafogo mais como esse elemento funcional que daria condições para que a cidade se viabilizasse do ponto de vista da infraestrutura. Então, a relação era muito mais em termos de infraestrutura e de impedir que houvesse essa propagação de doenças do que efetivamente uma visão de preservação. Só que à medida que as cidades, de um modo geral, elas crescem exponencialmente, né? Goiânia na década de 60 já tinha quase 150 mil habitantes, década de 80 mais de 500 mil habitantes. E aí como é que seria então essa relação com o meio ambiente quando se tem uma consciência, né, de um evento que aconteceu internacionalmente chamado Nosso Futuro Comum, em 68, que eles vão observar que se não fizesse nada, né, quais seriam as garantias de que haveria recursos naturais para as vidas futuras. E aí começa a nascer até um braço da história que chama História Ambiental, que até então não tinha essa relação da própria história, né, mediante os desafios ambientais. E a relação do humano, né? Do ser humano com o ambiente. Com o ambiente. Isso tem uma história normalmente de degradação do Exatamente. meio ambiente. Aí em 72 a ONU vai estabelecer a primeira conferência, as conferências do Habitat, que depois a gente tem a mais difundida, que é a Rio 92, né? Que ela também faz parte desse processo. E a partir daí vai coincidir também com a busca, né, eu diria assim, de uma identidade para Goiânia. Qual seria a identidade de Goiânia? O que Goiânia tem que a gente conseguisse reconhecê-la? E aí vem a história dos parques, né? Então a gente vai ter a arborização, a quantidade de áreas verdes por habitante. Então na década de 80 para 90 a gente vai ter a construção desse discurso, né, em função exatamente desse sítio escolhido, uma série de áreas passíveis de serem transformadas em parques ou urbanizadas, né, se utilizava esse termo, e que elas fossem convertidas em parques, porque ao longo da história elas foram deixadas de lado. É como se fosse assim, isso aqui mais me atrapalha do que me ajuda em relação ao parcelamento. Isso é interessante da gente observar, porque ao longo dos fundos de vale, se a gente pega assim, uma parte do Areião, uma parte do próprio Córrego Buritis, que são os dois que eu acho que foram menos considerados nesse processo, você vai ter uma série de instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, já que isso aqui não tem muita utilidade, vamos ceder para a construção de algum equipamento. E você falou, professora, desse termo, né, desse processo de parcelamento. É o poder público, né? Ele parcela, ele define que áreas vão ser usadas para quê, com construções de que tamanho e qual o tipo de impacto essa área, depois de parcelada, vai ter, né? O que essa construção vai ter. Ao longo da história, me parece que Goiânia avançou muito sobre essas áreas que deveriam ser reservadas, deveriam ser preservadas. Hoje, o pensamento parece que é diferente, mas a ação não, né? A prática, ela continua. O último plano diretor ainda avançou mais ainda. Sim, porque aí a gente vai ter, assim, a área que é considerada como área sustentável, uma área de preservação permanente, né, que são as APPs, elas não podem ser edificadas. Só que a gente esquece de olhar que ela não é um elemento isolado na cidade, ela tem toda uma área parcelável no seu entorno. E aí o que a gente tem assistido? E normalmente uma área muito valorizada comercialmente, né? E aí o que a gente tem percebido nos últimos anos, que talvez tenha começado na década de 90, com o próprio Goiânia Shopping,
né, numa área bastante polêmica, e a verticalização do entorno do Vaca Brava. Aí você vai ter esse mesmo processo no Parque Flamboyant. Então existe também uma relação público-privada que há um investimento público de resgate dessas áreas, né, que ali era o Automóvel Clube, era uma área fechada, tem algumas ocupações irregulares, mas que eles fizeram um parque. Aí o que aconteceu naquela região que ainda era vazia, virou, né, um dos pontos de maior verticalização da cidade, o Jardim Goiás. Esse processo também ele começou a acontecer ali em volta do Parque Cascavel. Aí o Parque Cascavel teve algumas notícias, né, de assoreamento, de problemas ambientais. Parece que deu uma freada, só que quando a gente olha para o plano diretor e vê a mancha de áreas adensáveis, quer dizer, que você pode verticalizar o quanto for possível, porque não existe um limite de gabarito, a gente começa a pensar assim, qual é o impacto disso nessas áreas verdes ou nessas áreas de preservação ambiental? Porque a água, ela vai escorrendo, né, como ela também foi pensada lá no início, de você ter uma drenagem superficial. Então, chove, a água ela vai, né, percorrendo no sentido da gravidade. Então, Goiânia tem um pouco disso. Mas, ao longo desse caminho, uma parte dessa água teria que ser infiltrada, né, que é o que a gente fala das condições de recarga do lençol freático. E as características naturais de toda essa região seria nesse sentido, de você ter uma série de pontos de recarga dessa água, e não apenas uma área concentrada. E aí a gente começa a ver assim, as notícias aí dos últimos 10, 15 anos, dos transbordamentos, dos alagamentos. Você fala assim, mas parece que Goiânia não tinha isso. Rua que vira lago, que vira rio, né? Exatamente, mas por quê? Porque às vezes você tem a preservação da área verde, mas o que está na bacia, né? O que compõe essa bacia, que é essa água que vai chegar no fundo de vale, ela vai percorrer como? Ela vai ser infiltrada? Ela não vai ser infiltrada? Então isso acaba mostrando que às vezes a ocupação ela tem que ser um pouco mais ampliada, no sentido de entender esse sistema, e não apenas assim, olha, a gente tem as áreas verdes, mas o que está acontecendo em volta? Nós estamos no exemplo disso, né? A via que está aqui do lado, para quem conhece o Jardim Botânico, a gente está aqui bem na beirinha, né, da água, digamos assim, e a via ela é uma baixada, né? Então a água escorre e é um ponto de alagamento, tem até placa ali, vai alagar, porque a água vem toda para esse ponto. Isso. E a gente volta lá no comecinho da nossa conversa, né, professora, de que o que tinha aqui antes? Tinha esses cursos da água, eles têm os momentos de cheia, tem os momentos de seca, e quando ele só está acontecendo o que já aconteceria naturalmente, só que tem uma cidade no meio e os transtornos chegam. Isso. Como é que a senhora avalia esse relacionamento atual, assim, de Goiânia com o meio ambiente? E na verdade o que eu gostaria de avançar, professora, era mais para a parte de urbanismo, né? A gente está falando muito sobre até agora, né, essa questão ambiental, mas a questão do plano diretor, o avanço das construções, talvez sem exatamente os critérios adequados, fazem com que não só essas áreas verdes não sejam devidamente preservadas, mas a convivência, né, a vida social na cidade também é prejudicada. A gente já tem dificuldades, por exemplo, o transporte coletivo funcionar. Sim. Como é que você avalia essa questão do planejamento da cidade hoje em dia, juntamente com essa questão das áreas verdes, mas do próprio urbanismo da cidade? E aí, nesse sentido, eu acho que é exatamente essa visão mais ampliada. É como se a gente pensasse assim, eu tenho o órgão responsável pelas áreas verdes, mas será que esse órgão está dialogando com o outro órgão que é responsável pelo plano diretor, né? Porque às vezes você tem uma delimitação no sentido assim, olha, tem que preservar ali uma área não edificável, mas aí você está falando, eu preciso de prover o transporte coletivo que vai passar ali próximo, vem essas relações de adensamento, aí qual que é o estudo que é feito das caixas das vias, elas vão suportar essa verticalização, então você começa... O esgoto, né? Sistema de água e esgoto. E aí a gente tem, por exemplo, relatos de quase todos os prédios ali em volta do Parque Flamboyant, que também vamos dizer assim, ele faz parte da bacia do Córrego Botafogo, que eles têm que ficar bombeando água o tempo todo, né, para que não haja a infiltração dessa água nos subsolos, porque teoricamente não poderia ter sido feito daquela maneira. Então a gente vai observando que às vezes é uma questão muito visual, dizer assim, more de frente para uma vista linda, maravilhosa. Vista definitiva. Vista definitiva, né? A gente não vai ter nenhum prédio na sua frente, você vai acordar vendo a natureza, mas
será que é só isso, né? Aí acho que a grande reflexão é essa. Será que é só essa relação visual, né, de ter um número, por exemplo, eu tenho X áreas verdes, pego, divido pelo número de habitantes e digo que é uma cidade ambientalmente, né, dentro dos indicadores de qualidade de vida. Mas será que todas as pessoas de fato usufruem desse espaço, né? Quem que realmente tem essa conexão, essa sociabilidade? Porque aí a gente tem vários parques, mas nem sempre esses parques são de fato apropriados, né? Porque aí também vem uma série de outras questões, eu diria assim, culturais, que às vezes o parque é muito mais esse cartão postal do que de fato algo que seja para a população. Professor, eu acho que nós não estamos sendo pessimistas, acho que a gente está sendo realista. Isso. Mas a avaliação que se faz para o futuro é de que Goiânia não vai virar uma São Paulo, algumas regiões de São Paulo que são totalmente adensadas, né, extremamente quentes, enfim. A gente tem uma base melhor, digamos assim, para trabalhar, né? Goiânia continua sendo uma cidade boa de se viver, né? Sim, aí eu acho que é mais a gente começar a ter um pouco dessa consciência, né, de que cidade a gente quer. Então a gente fala assim, comemorando os 90 anos e para os 100 anos, né? Que cidade que nós queremos, pensando que nesses últimos 15 anos as transformações foram muito intensas, né? Eu tive uma época que eu morei fora em função de que estava fazendo um mestrado. Quando eu voltei para Goiânia eu estranhei muito o trânsito, né? Um trânsito que o Alto da Glória, para você ter uma ideia, não tinha nem um quarto ou um quinto da quantidade de edifícios que tem lá hoje. E aí a gente começa a pensar, se todas as áreas que foram aprovadas como áreas adensadas, se elas efetivamente forem adensadas nesse período aí dos 10 anos, que é a previsão, né, de vigência de um plano diretor, aí eu acho que ela vai se aproximar de São Paulo. Professora, só para a gente encerrar, uma pergunta que eu tenho feito aqui para quem conversa com a gente nesse projeto: qual é o lugar da senhora preferido de Goiânia? A gente está dentro do Goiânia 90 lugares, a gente fez uma lista humilde aqui de 90 lugares. Qual que é o lugar que a senhora prefere, que a senhora mais gosta de Goiânia? Eu gosto muito do Parque Vaca Brava, né, que acho que é um dos espaços que mais bem foram apropriados em relação a esses fundos de vale. Porque como a gente tem criança pequena, né, acaba que você tem uma série de atividades que a gente possa fazer ao ar livre, porque hoje, infelizmente, nem sempre na nossa casa a gente consegue, né, ter essas opções de lazer. Então é um espaço que traz uma série de memórias assim, pessoais, que foram importantes aí na minha trajetória mais pessoal. Legal. Eu gosto muito do Bosque dos Buritis. Ao longo das perguntas que eu fui fazendo para os entrevistados, eu me identifiquei com muitas, mas eu continuo gostando muito do Bosque dos Buritis. Os dois, né, Vaca Brava e Buritis, tem uma questão também relacionada à história ambiental de Goiânia, né, enfim. E o Bosque dos Buritis, ele teve eu não sei se foi em 2004 ou 2006, que o Itaú fez uma enquete, né? Qual que era o cartão postal preferido dos goianienses. E o Bosque dos Buritis foi eleito na época, eu não lembro se foi 2004 ou 2006. Exatamente porque eu acho que ele traz, né, esse imaginário que você falou, porque nos relatos originais ele era visto como esse grande buritizal. E o Buritis, ele significa a presença de águas, né? Apesar de que a área dele diminuiu bastante, ele ainda está ali, né? Ele é um lugar emblemático. E querendo ou não, por mais que, né, a gente tenha uma série de questionamentos de como essas áreas foram sendo usadas, você teve ali também essa possibilidade, né, de algumas atividades culturais, como o museu, o Centro Livre de Artes. Então acho que isso fortaleceu a apropriação daquele espaço. E que eu espero que o edifício da Assembleia possa vir a ser incorporado nessa dinâmica, né? Quando a gente está gravando aqui, vai virar parte lá do Tribunal de Contas, né? Exatamente. Vamos ver, às vezes o Tribunal de Contas pode dar um ótimo uso, mas a existência daquele prédio já é uma complicação. Professora, muito obrigado, nosso tempo termina, mas acho que a conversa foi muito produtiva e a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre Goiânia. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado, professor, e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui em mais uma entrevista do Goiânia 90 Lugares. Todo o conteúdo você confere no goiania90lugares.com.br e no sagresonline.com.br. Vou terminar por aqui a sintetização de vitamina D. Tchau, até a próxima.